Troca de tiros entre polícia e criminoso termina com bandido morto durante tentativa de assalto. Crime aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da cidade e chamou a atenção da população. Enquanto isso, medo faz serviço público ser suspenso em bairro da cidade. A unidade de saúde do Jardim Panorama fechou as portas na manhã de ontem em protesto por falta de segurança. Governo anuncia aumento nos impostos aos combustíveis e a partir desta quinta, isso deve gerar reflexo no preço pago pelos motoristas. Novo plano diretor de Corderópolis busca desenvolvimento habitacional e econômico. Hoje é dia de falar sobre direito do trabalhador. Envie suas dúvidas e nosso especialista responde ao vivo. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Um crime aconteceu ontem no meio da tarde em uma das regiões mais movimentadas da cidade. Chamou a atenção da população. Nossas equipes estiveram por lá em uma troca de tiros entre a polícia e criminosos, que acabou com um assaltante morto. O crime aconteceu nesta loja de suplementos na Avenida Visconde do Rio Claro. Pelo menos 2 criminosos teriam participado da ação que terminou com um dos bandidos morto. Adriano Salles Moreira, de 32 anos, é natural de Minas Gerais. Não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. De acordo com informações da polícia, o indivíduo entrou no estabelecimento já anunciando o assalto. Ele roubou o dinheiro do caixa e também das pessoas que estavam lá dentro. Ele só não esperava que uma das vítimas era um policial militar, que reagiu e trocou tiros. Na hora que ele estava saindo, o policial deu voz de prisão, tentou abordá-lo, ele efetuou os disparos, o policial revidou e o indivíduo acabou vindo a óbito aqui na via pública. Peritos foram até o local para dar início às investigações. A arma utilizada pelo assaltante e cápsulas deflagradas foram apreendidas. O comparsa conseguiu fugir e agora o caso será investigado. Segundo o que foi verificado no local, ao que tudo indica, o policial ele agiu abrigado pela legítima defesa, já vista que o indivíduo primeiro praticou o roubo e na hora que recebeu a voz de prisão, ele efetuou disparos contra o policial militar, que em defesa própria ele acabou revidando e alvejando o indivíduo. Nesses casos de ocorrência grave, o policial rotineiramente ele é passado por uma entrevista com um psicólogo que vai definir a situação funcional dele na Polícia Militar. Por conta do horário e do local da ocorrência, a movimentação chamou a atenção da população. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, testemunhas mostram a cena logo após o crime. Agora aqui na Avenida Rio Claro. Gente, eu não levei um tiro por sorte. Eu parado aqui, ó. O trânsito na avenida precisou ser bloqueado e a Polícia Militar fez o controle do tráfego. Ainda de acordo com a PM, o criminoso que foi morto tinha outras passagens pelos meios policiais, por roubo e porte ilegal de arma de fogo. E a insegurança também está tirando o sossego dos moradores da região do bairro Jardim Panorama. A situação está se tornando tão complicada que até mesmo começou a afetar os serviços públicos. Foi durante a manhã que esta unidade de saúde da família no Jardim Panorama fechou as portas em protesto. O motivo é a falta de segurança e este não é um problema só daqui. Nos últimos dias, pelo menos 2 unidades de saúde da família em Rio Claro foram assaltadas. No Jardim Panorama, o episódio aconteceu 2 vezes, com roubo de carro e bolsas dos funcionários. No Boa Vista, a situação foi ainda pior, já que uma funcionária chegou até a ser sequestrada. Os veículos roubados foram recuperados. Após os acontecimentos, os funcionários nos postos de saúde da família estão com medo de ir trabalhar, já que nestes locais não há nenhum mecanismo de segurança. Após o protesto de ontem, a prefeitura colocou este vigia patrimonial na unidade do Jardim Panorama. Nós tentamos entrevistar alguma representante da USF, porém, por medo, nenhuma aceitou gravar com nossa equipe. Os funcionários informaram que, apesar dos transtornos, a população do bairro apoiou a ação. Quem corre o risco não é só quem trabalha por ali. Tem que ter uma segurança tremenda. E nós precisamos do bolsinho, não pode fechar. Que é perigoso para o funcionário e perigoso para a gente também. Mas a gente, às vezes, a gente não tem nada, né? Isso daí não pode acontecer, né? No bairro mesmo não pode acontecer. Segurança em todo lugar é importante, porque ninguém trabalha com medo.
Nós entramos em contato com a Prefeitura, que informou que a Fundação Municipal de Saúde está estudando maneiras de melhorar a situação da segurança, tanto para os pacientes como também para os trabalhadores. A Prefeitura informou ainda em nota que a Guarda Civil Municipal está reforçando o patrulhamento naquela região. E olha, agora, por um outro lado, tem boa notícia na saúde para a região do bairro Bom Sucesso e Novo Wenzel. Uma verba estadual foi anunciada para melhorar a situação na unidade de saúde da família do bairro. O valor é de R$60 mil e vai ser utilizado para custear a USF, que atende mais de 8 mil pessoas. O posto fica em uma das regiões mais afastadas da cidade e conta com espaços para vacinação, medicação, avaliação médica, além de também uma farmácia. Em alguns pontos é possível encontrar problemas estruturais que realmente precisam de ajuda. A verba vem de uma parceria entre o governo do estado e o município. O posto de atendimento ao trabalhador oferece vagas para alimentador de linha de produção, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, bibliotecário, cozinheiro industrial, cuidador de idosos, montador de máquinas em série, supervisor de manutenção de máquinas, torneiro CNC e técnico em saúde bucal. Os interessados devem comparecer na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. É hora de falar, então, do direito do trabalhador. Para isso, a gente já tem aqui o nosso entrevistado, o doutor Gilberto Rolla. Doutor, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Léo. Recebemos várias ligações, a gente vai falar de algumas delas aqui. Olha, o seu Francisco, lá da Vila Martins. Ele é pintor e tem o CNPJ do MET. Ele paga o mínimo do INSS. No caso de afastamento, qual seria o valor que o INSS pagaria a ele? Um salário mínimo, né? Hoje, R$ 937. Esse é o valor correto que é devido a título de afastamento por doença. Tem algo que ele pudesse fazer para melhorar isso ou não? Não, daí ele teria que ter outras contribuições, mas aí já vai valer o que está acontecendo, né? Não adianta querer inovar agora. Entendi, não adianta agora de última hora querer melhorar a situação. Não dá. Tá certo. Tem uma outra pergunta, dessa vez é do Osniel, lá da Vila Paulista. Ele tem registro em carteira desde os 14 anos e hoje tem 43 anos de idade. Ele quer saber se ele vai fazer parte da nova lei da reforma trabalhista ou da antiga lei. Vai fazer parte da nova lei, infelizmente, né? Por causa da idade. Então ele é 43 anos de idade, eles estão pensando em 50 de idade, então vai fazer parte da nova lei, só que como falta um pouco tempo para você poder se aposentar, você vai pagar um pedágio em relação a isso. E esse pedágio vai ser em torno de 50% do tempo que falta. Então, vai na nova lei? Vai. Só que vai ter um benefício. O estrago será menor, vamos falar menor. Assim, né? Enfim, a gente precisa esperar sair a lei para falar com certeza, né? Na verdade, a gente comentou sobre essa nova lei na semana passada, que ela seria sancionada e tudo mais, realmente foi, só que ainda não começou a valer, né, doutor? É essa da reforma trabalhista. Isso. Né? A pergunta dele vai para a reforma previdenciária, perfeito, previdenciária. Perfeito. Mas a trabalhista, né? A trabalhista foi sancionada rapidamente, votada rapidamente, sancionada rapidamente, sem nenhum veto, né? Só que entra em vigor 120 dias depois. Somente em novembro vai entrar em vigor. E até lá poderá até haver modificação. E a lei que foi aprovada é aquela que a gente comentou na semana passada mesmo, sem alteração nenhuma e por aí vai? Sem alteração nenhuma, não teve veto, nada. Do jeito que o Senado votou, o presidente assinou. E olha, a gente está falando dessas notícias aí um pouco drásticas, né, para o trabalhador, mas tem coisa boa também que está por vir, pelo menos, nem tudo são apenas desastres. A partir da semana que vem é o PIS? 27, quinta-feira reabre o calendário do PIS, né? Você cadastrado de 2012 para trás, trabalhou em 2016 no mínimo um mês, recebeu em média menos do que 2 salários mínimos, você vai ter o abono salarial no valor de R$ 937. Como essas pessoas devem proceder? Deve proceder no seguinte sentido: quem nasceu em julho, né? Nasceu em julho, 27 de julho agora em diante, pode comparecer à agência da Caixa Econômica Federal. Precisa de algum documento específico ou não? Carteira profissional, PIS ativo, né? Leva a SIC e RG, que é muito bom. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E olha, toda semana você sabe, doutor, tá aqui com a gente, então já separa a sua pergunta, liga 21 11 7000 e vem aqui para participar com a gente. Muito obrigado de novo. Obrigado. Viu? Olha, o Rio Claro Notícias agora faz um rápido intervalo e no próximo bloco é a última entrevista da nossa série sobre educação. O tema de hoje são traumas infantis e as consequências que isso pode trazer para a vida toda.
E tem também as novidades que estão por vir em Cordeirópolis. Um novo plano diretor será posto em prática na cidade. Isso daqui a pouco. Agora, 12h45. E começa a valer a partir de hoje um aumento cobrado nos impostos aos combustíveis. A alteração será nas alíquotas de PIS e COFINS e o governo já estuda aumentar também uma terceira taxa. Tudo isso, de acordo com a decisão do presidente Michel Temer, é para cobrir o rombo fiscal do país e arrecadar mais dinheiro. Ainda segundo o gabinete da presidência, a escolha pelos postos de combustíveis aconteceu já que os preços têm caído recentemente. Então, acharam mais viável aumentar o valor daquilo que estava ficando mais barato do que de algo que já estivesse com o preço lá em cima. A mudança vai valer tanto para etanol, gasolina e diesel. Vamos aguardar para verificar se isso também vai refletir no bolso dos motoristas. E olha, lá na cidade de Cordeirópolis foi aprovado um novo plano diretor. O documento propõe mudanças que querem melhorar a situação do município. O novo plano diretor de Cordeirópolis foi elaborado com o objetivo de resolver pendências em diversas áreas. No momento em que os municípios lutam contra o tempo para se desenvolver, a cidade, com pouco mais de 23 mil habitantes, foca nos problemas que mais atingem a população. No segundo planejamento da gestão de Cordeirópolis, as expansões habitacional e econômica se tornaram o objetivo principal. Os trabalhos já deram início com uma agenda entre as secretarias responsáveis e a previsão é de que no prazo de 7 anos todas as etapas sejam concluídas. Esse plano diretor ele faz uma articulação com a iniciativa privada para lotes mais baratos, são lotes pela metade do preço que atualmente é comercializado no município e também moradia popular através do Minha Casa Minha Vida. Para o prefeito, os avanços também serão uma ponte para que novas empresas procurem espaço no município e ofereçam outras oportunidades. De imediato, nós vamos aprovar 208 novos lotes industriais, seja para um loteamento da prefeitura ou loteamentos privados, loteamentos industriais, que vão gerar emprego, vão gerar renda. Nós estamos sendo procurados por várias empresas que querem se instalar em Cordeirópolis, querem aproveitar essa questão logística que o Cordeirópolis tem, porque nós somos cortados pela rodovia em Anguera, Washington Luiz e Bandeirantes. Então, querem aproveitar a localização de Cordeirópolis e a boa qualidade de vida que tem aqui na cidade. A Secretaria de Obras e Planejamento é uma das participantes e tem importante atuação no projeto. Muito trabalho pela frente e também confiança nos resultados. Acho que o desafio maior nesse patamar com os novos regramentos, né, é a flexibilização e agilidade, né? É lógico, com responsabilidade, pois é basicamente uma luta contra o tempo, né? Acho que o desafio vai ser basicamente 90% suor e 10% inspiração. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério. São pequenas atitudes do nosso dia a dia, mas que podem trazer consequências para a vida toda. É a história do estresse precoce. A gente vai conversar com Camila Monteverde, ela que é coordenadora do curso de terapia ocupacional do Claretiano Centro Universitário de Batatais. Muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer compartilhar esse conteúdo que é tão relevante para a população ter conhecimento. Então, o estresse precoce, de acordo com a literatura, são todas as situações ocorridas na infância e na adolescência, como o abuso, negligência, o abandono dos pais e até mesmo a superproteção dos familiares para com as crianças. E todas essas situações, elas geram consequências muito negativas para o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente. Então, é algo que a gente precisa se atentar e modificar as práticas parentais e essas práticas baseadas aí no afeto, na orientação, na presença. E a literatura, ela mostra que essas situações de estresse precoce, em especial o abuso emocional, que é quando o pai, aquele cuidador, agride verbalmente, humilha, xinga a criança, leva a consequências futuras para o desenvolvimento dessa pessoa, como a depressão.
E isso é um problema, então, que pode trazer essas consequências, né? Que a gente vai ver depois que o problema todo já está instalado, né? Então, existe algum ponto que a gente pode trabalhar para evitar isso? Como prevenir isso? Sim. Então, como eu disse anteriormente, né, a presença dos familiares na vida dessa criança e do adolescente é algo muito importante. Essa relação empática, de cuidado, de atenção, de reforçar positivamente a criança e o adolescente que está em desenvolvimento, e ele precisa desse suporte dos pais e dos cuidadores para desenvolver toda a autoconfiança, a autoestima, para que ele se desenvolva integralmente como pessoa. E existe alguns sintomas que a gente pode perceber, Camila, durante esse processo, para que a gente possa apontar que o problema está existindo e a gente agir naquele momento? Sim, com certeza. Os pais devem se atentar para as situações aí de isolamento social, o baixo rendimento dessa criança e o adolescente, a perda do interesse para atividades que antes era muito interessante, prazerosa para essa criança e adolescente, principalmente em relação ao brincar, o envolvimento com os seus pares, né? Então, com os amigos e toda a sua rede de suporte social. Também tem um outro aspecto que pode desenvolver nessa criança e adolescente, a irritabilidade, a agressividade, alterações no padrão de sono, alteração também no padrão do apetite, e aí vários prejuízos ocupacionais que a terapia ocupacional vai poder colaborar. Então, resgatar todos esses papéis ocupacionais dessa criança, desse adolescente, e fazer com que ele consiga gerenciar a sua própria vida com autonomia. Então, a TO vem acrescentar muito no tratamento e na prevenção dessas crianças que já estão apontando alguns comportamentos aí que vão desenrolar num quadro psiquiátrico. E com toda a sua experiência, né, todo o trabalho que você já desenvolve nessa área, que tipo de dica você acha que é importante a gente deixar para todo mundo que assiste? Seja uma criança ou adolescente que talvez perceba que está numa situação mais fragilizada, ou também para um adulto que já passou por isso e tudo mais. Sim. A ajuda de um profissional é essencial nessa hora, né? Com certeza. Ainda vivemos numa sociedade cheia de estigma e preconceito frente ao paciente psiquiátrico, frente a esse aparecimento, né, de sintomas de ordem emocional, porque é muito subjetivo, é muito difícil assim de detectar, então diz respeito à impressão daquela pessoa, mas é muito importante você procurar ajuda profissional para se cuidar mesmo, e aí a TO vai poder ajudar integrando com uma equipe multiprofissional bastante capacitada. Camila, muito obrigado pelas suas explicações de um tema tão atual e tão importante. Obrigada, eu agradeço. E olha, agora a gente vai ficar com a previsão do tempo, então, para saber como fica o clima agora nesse dia. Se só o frio não bastasse, hoje amanheceu com forte camada de nevoeiro em Rio Claro e região. Vamos ver imagens da nossa torre de transmissão na Floresta Estadual que mostram bem como estava a situação. Agora à tarde o sol deve brilhar forte, mas mesmo assim as temperaturas não sobem muito. Em Rio Claro a mínima foi de 10 e a máxima pode chegar nos 24 graus. A situação é parecida em Araras, a mínima de 10 e a máxima pode chegar nos 23 graus. Na cidade de Iracemápolis, nosso repórter cinematográfico Fábio Rocha fez essas imagens logo pela manhã e veja o termômetro. Por lá, a máxima não deve passar hoje dos 24 graus. No próximo bloco, ao vivo, as informações da Festa do Produtor Rural que acontece neste final de semana em Rio Claro e promete agitar o setor. E tem também um alerta feito por especialistas. Inibidores de apetite foram autorizados pelo governo para serem vendidos e os médicos dão algumas orientações sobre os cuidados que se devem ter. Agora, 12h56. O governo federal liberou a venda de alguns medicamentos utilizados para emagrecer e que até então estavam suspensas as vendas. Os médicos dão alguns alertas referentes a esse assunto, porque sempre que você utiliza um remédio para chegar no peso ideal, alguns riscos estão incluídos. Nós conversamos com especialistas.
Na corrida contra o tempo, é comum que muitas coisas sejam feitas com a intenção de conseguir resultados imediatos. Mas essa pressa não é recomendada quando se trata da dieta. Com alto índice, a obesidade tem sido uma das doenças que mais incomodam as pessoas, justamente pelos padrões que existem na sociedade. O que faz com que o desejo de se livrar dela aumente cada vez mais e provoque a queda na tentação de se automedicar. Não é indicado usar medicação para emagrecer se esse problema do peso é só um peso estético. É aquele 3, 4 quilinhos a mais, 5 quilinhos, mas que aquilo não te traz nenhum mal à saúde. A forma de emagrecimento mais indicada ainda é uma boa alimentação combinada de exercícios físicos. Mas, se essa primeira opção não for viável, o uso dos remédios devem ser com atenção redobrada, principalmente quando os outros problemas de saúde estão em jogo. Por exemplo, se tem algum problema psiquiátrico, uma doença depressiva, alguma doença em descontrole, você não tem indicação de usar, por exemplo, derivados de anfetamina, porque isso pode agravar a tua doença. Se você tem uma arritmia, um problema cardíaco, se você usar, por exemplo, uma droga como a sibutramina, você pode aumentar o risco de ter um infarto, uma arritmia. Então, quando você respeita as indicações e as contraindicações, você está num caminho mais correto. Se tem algo que precisa estar em nossas anotações, é o bom hábito alimentar. E para não perder o controle, o cálculo certo é muito bem-vindo e, junto com medicamentos, colaboram para um tratamento eficiente. No caso da Rosângela, tem dado certo, né? Tem dado certo o acompanhamento, né, e a alimentação. Desde 2005, a rotina dela tem sofrido mudanças e todas em busca de melhores resultados para a saúde. Eu já gostava de verdura, passei a gostar bem mais, né? Aí a alimentação, quer dizer, para quem comia 3 filão, aí 1 filão. Aí o médico tenta tirar o filão, pão sem açúcar, aí mudei o pão, a gente tem que mudar tudo. Ela teve também a ajuda de um outro componente para minimizar a ansiedade e manter a disciplina. Eu entrei com um remédio para tirar o apetite. Tomei 1 ano, só que aí você emagrece, né? Você consegue tudo aquilo que você quer. Isso é tratar a obesidade, você mudar o seu estilo de vida. E junto com isso, você pode usar drogas que vão facilitar esse mecanismo. Sempre tudo, o médico que passa, exame, nunca fiz automedicação, porque aí é o perigo, né? O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, como eu disse, acesse o tvclaré.com ou então veja em nossa segunda edição, a partir das 10 horas da noite. A gente, inclusive, vai trazer as informações aí da Festa do Produtor Rural para você. Uma boa tarde a todos, fique agora com o Jogo Rápido.